Já parou para pensar em como a inteligência emocional pode ajudar nos relacionamentos? Eu sou a psicóloga Bárbara Alves, psicóloga clínica das abordagens humanistas, cofundadora da OnTri, e vou explicar um pouquinho como que funciona essa relação de inteligência emocional junto com os relacionamentos. A inteligência emocional, ela está baseada aí em alguns pilares que são muito importantes para o nosso desenvolvimento como pessoas. E quando a gente coloca isso em prática, a gente acaba conseguindo melhorar os nossos relacionamentos. E a gente está se relacionando o tempo todo, né? Então a gente tem os relacionamentos familiares, amorosos, sociais, não importa muito o relacionamento se é amoroso ou se é social, mas a gente está se relacionando quando a gente sai de casa, quando a gente vai no mercado, numa farmácia, numa festa. Porém, existem alguns relacionamentos que a gente gostaria de deixar mais próximo, né? Que a gente quer que algumas pessoas façam parte da nossa vida e então a gente quer criar mais conexão, ter paixão, afeto, e são nesses relacionamentos que aí alguns conflitos começam a acontecer. E nisso entra a inteligência emocional, que quando a gente começa a aprender a desenvolver melhor em si próprio, isso vai nos ajudando a melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Então, a inteligência emocional, ela está diretamente relacionada ao autoconhecimento, autorrealização, autorregulação e empatia. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender como desenvolver isso na nossa vida e aí automaticamente para os relacionamentos. Então, autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando da questão de que eu preciso me conhecer. Então, será que você realmente sabe o que você gosta, as coisas que você realmente tem interesse, os limites que você gostaria de colocar na sua vida, os nãos necessários, aquilo que te traz prazer, que te traz felicidade, que te faz sorrir, que te relaxa? Muitas pessoas, elas não sabem, elas não têm esse conhecimento do que faz bem, do que traz bem-estar, do que realmente elas gostam e não gostam, têm interesse ou não têm, querem ou não querem. Só que quando a gente começa a se conhecer mais, são essas primeiras coisas que a gente descobre, né? Quem realmente a gente é, quem a gente foi, quem a gente gostaria de ser, o que eu quero para minha vida, e todos esses interesses, esses desejos, os limites que a gente vai estabelecendo no nosso jeito, no nosso comportamento, na nossa personalidade, isso vai nos ajudando então a ter mais confiança de si. Então eu vou tendo mais segurança, eu vou tendo mais confiança, eu vou conseguindo lidar melhor com os meus próprios sentimentos, pensamentos, os meus atos, as minhas atitudes. Já a autorresponsabilização é quando eu começo a compreender, olhar para as minhas atitudes e entender o meu papel em cada situação. Então eu vou me responsabilizando pelos meus atos, né? Então eu vou compreendendo que aquela decisão que eu tomei, aquela situação que eu tô vivenciando, aquela escolha, ela tem consequências. E aí eu vou me responsabilizando pelas consequências que vão acontecendo a partir das minhas escolhas. Vou tendo mais consciência do papel que eu tenho em cada situação e do papel que eu executo dentro da atitude, dentro da escolha que eu tive. E aí isso amplia um pouco mais o meu rol ali de percepção de que toda a minha ação tem uma reação. E eu vou entendendo que cada um tem as suas decisões, as suas escolhas, os seus comportamentos. Já na autorregulação, a autorregulação ela tem muito a ver com regular ao ambiente. Então, como eu vou me estabelecendo ali, me equilibrando diante das situações. Então, se eu tenho um encontro com uma pessoa e aí eu saio de casa e pego um trânsito e vou me atrasar, eu posso ficar extremamente estressada, nervosa, ficar com raiva e chegar nesse encontro desestabilizada. Ou eu posso simplesmente aceitar o fato de que eu não tenho controle sobre aquilo, que aquilo é algo que aconteceu, que eu não teria como saber, eu não teria um controle sobre, e aí eu aviso a pessoa que eu vou me atrasar e ao chegar no meu destino eu agradeço porque a pessoa me esperou. Então eu tento tirar o melhor proveito da situação, eu vou prestar atenção na paisagem e aí eu controlo aquilo que eu sinto, a forma como eu reajo à situação e não querer ficar controlando o externo, que nunca tem como. Então essa autorregulação vai me ajudando a estabelecer que eu não tenho controle sobre o mundo, mas eu posso compreender melhor e controlar ali minimamente como que eu lido com as minhas percepções, com as minhas frustrações, com as minhas idealizações. E aí a gente também tem a empatia, que a empatia ela não está necessariamente relacionada
relacionada somente à ideia de se colocar no lugar do outro e nem de ser simpático, não é isso. A empatia, ela é algo um pouquinho mais complexo, onde eu vou tentar compreender que na existência daquela pessoa, que na história de vida daquela pessoa, as atitudes dele, os comportamentos dele fazem sentido de acordo com a bagagem dele. Então eu começo a respeitar mais, eu começo a compreender que ele tomou determinada decisão, porque aquilo faz parte do conhecimento que ele tem, da história de vida dele, daquilo que ele acredita, mesmo que aquilo não faça sentido para mim. Então eu começo a não julgar, eu começo a respeitar mais essa história de vida, essa bagagem do outro e não fico julgando. Então, quando eu estabeleço esses desenvolvimentos, dessa autorregulação, autorresponsabilização, autoconhecimento, empatia em mim, automaticamente eu vou compreendendo melhor esses relacionamentos, porque eu vou ter um pouco mais de segurança para falar, porque eu me conheço, e aí automaticamente eu vou me abrir mais às possibilidades de ouvir o outro. Então, quando eu desenvolvo mais autoconhecimento, automaticamente eu tenho mais autoconsciência, então eu estabeleço limites, e limites em qualquer tipo de relacionamento é importantíssimo. Quando eu estabeleço esses limites, eu vou compreendendo melhor qual é a minha responsabilidade dentro daquela relação e qual é a responsabilidade do outro dentro daquela relação. Então, eu começo a me comunicar de forma mais efetiva. Quando eu me regulo, então a partir de uma discussão, de uma briga, de uma situação que sempre tem, de algum conflito que sempre tenha dentro desse relacionamento, eu sabendo me regular, conhecendo mais os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, eu automaticamente vou conseguindo lidar melhor com aqueles conflitos. E quando eu somo tudo isso, eu acabo respeitando mais o outro, eu acabo julgando menos, e aí eu consigo também focar mais no aqui e agora. Eu consigo compreender os resultados de todas as minhas escolhas, da minha vida e do que me levou a estar onde eu estou hoje, dentro dos relacionamentos que eu quero estar. E aí isso faz com que eu tenha menos pensamentos do passado, aqueles pensamentos pesados, negativos, ou menos idealizações futuras e irreais que não me levam para lugar nenhum, só me trazem ansiedade. Então eu diminuo esses pensamentos catastróficos, diminuo esses pensamentos que me prendem em lugares que não existem, seja o passado ou o futuro, e me coloco mais no presente, me coloco mais no hoje, me abrindo muito mais ao relacionamento. Isso cria conexão, isso cria aprofundamento. Então eu vou me aprofundando muito mais nesses relacionamentos. A pessoa ela vai compreendendo melhor qual é a minha visão de vida, e aí a gente só vai se relacionar com pessoas que de alguma forma pensam, vibram igual a gente, e aí isso vai criando essa conexão, esse aprofundamento, e automaticamente melhora qualquer tipo de comunicação. Então, a inteligência emocional acaba sendo ideal e importantíssima para esse desenvolvimento de bons relacionamentos. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like e se inscreva. E se você é psicólogo ou estudante de psicologia, venha fazer parte da OnTri.